E aí, pessoal? Sei que faz algumas semaninhas do último vídeo. Mais uma vez reafirmo meu compromisso de postar com mais frequência. E quero agora tratar de uma divisão que está acontecendo no governo, nas discussões econômicas dentro do governo Lula. E quem diria, né, que justamente defendendo a ala que a gente pode chamar de liberal do governo está Fernando Haddad. Antes de eu começar a discussão, aproveita que você está aqui, já clica no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, vamos levando a discussão sempre mais longe. Eu sou Joel Pinheiro, trago sempre discussões buscando objetividade, mas também posicionamento. Não é exatamente uma grande surpresa que o Haddad pudesse cumprir esse papel no governo de defender. Eu já vou definir um pouco melhor o que ela significa, mas, digamos, a ala mais liberal economicamente do governo. Desde lá atrás, especulando sobre possível ministro da Fazenda ou outros cargos importantes, eu colocava o Haddad como alguém bem mais moderado, até pelo histórico dele como prefeito de São Paulo. Foi contra, por exemplo, o que na época era bastante irresponsável, a proposta de tarifa zero, de passe livre no transporte público aqui na cidade. Mas enfim, são águas passadas. Haddad foi e é o ministro da Fazenda, e havia uma expectativa de que, bom, o Lula tem ministros da frente ampla, né? Ele tem o próprio Alckmin, que é o vice dele, ele tem a Simone Tebet, candidata, que depois apoiou o Lula no segundo turno, e esperava-se que talvez esses fossem as vozes mais vocais, defendendo uma visão econômica mais focada na responsabilidade fiscal, mais focada na melhoria regulatória, mais focada de uma maneira pragmática no investimento, seja público ou seja também privado. Mas o fato é que quem a gente vê defendendo isso de forma mais visível no debate público, inclusive sendo duramente atacado internamente por isso, é o Fernando Haddad. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem dado a todo momento as mostras de que ele está comprometido com uma visão, com um certo tipo de visão econômica que, sim, eu não faço um segredo para ninguém, é a visão que eu acho que o governo deveria seguir, que seria muito, muito boa para o Brasil. Qual é essa? Reconhece a situação desafiadora da economia brasileira, reconhece, por exemplo, que os juros estão muito altos, mas vê como caminho para a economia não a tentação de cortar os juros na canetada no Banco Central, a Selic na canetada. Controlar os preços, seja por mudança de política dos preços que o governo administra, seja por desoneração fiscal, controlar os preços, por exemplo, do combustível para a inflação não subir mais. E tentar fazer o crescimento econômico por meio do gasto sem controle. O governo gastando quanto puder para, quem sabe, aí trazer o crescimento e daí arrecadar mais e que esse caminho traria um crescimento que evitaria as escolhas mais duras e difíceis do governo. O Haddad está o oposto disso. Com relação ao gasto, a principal promessa dele, e que eu não acho que ele vai ter facilidade de cumprir, mas que ele tem tentado de maneiras concretas cumprir, a responsabilidade fiscal. Teto de gasto já foi. Isso aí já tinha morrido no governo Bolsonaro, inclusive. E se mostrou impraticável. Dentro da normalidade política ali, seja do governo Bolsonaro, seja do governo Lula. Precisa de uma nova regra fiscal, alguma regra que mostre para o mercado, para possíveis investidores, que o governo tem uma preocupação de equilibrar a relação da dívida com o PIB e que isso é factível. Então, a formulação de uma nova regra fiscal é o que o Haddad promete. E para isso, mesmo antes disso, ele tem se esforçado em mostrar medidas que vão já neste ano produzir um déficit. Déficit primário, essa é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele paga, excetuando os juros da dívida. Uma meta de reduzir já o déficit primário nesse primeiro ano de governo. Entre outras coisas, com isso que foi notícia hoje, que é reonerar os combustíveis fósseis. O governo Bolsonaro, no afã para ser reeleito no ano passado, ele tirou impostos da gasolina, do diesel, do gás natural. E, de fato, o preço alto dos combustíveis gerava impopularidade. Só que, economicamente, era uma má medida, uma medida ruim. Uma medida que desfalca os cofres públicos de cerca de 50 bilhões de reais por ano, se eu não me engano.
Para o Haddad, isso não é uma boa ideia. Primeiro que é um corte de impostos, especialmente no que diz respeito à gasolina, que beneficia muito mais quem tem mais recurso e não quem tem menos. Segundo, dezenas de bilhões de reais que o Estado deixa de arrecadar. Aumenta o buraco. Haddad venceu essa parada de reonerar a gasolina, embora o Lula tenha buscado um equilíbrio com outros combustíveis ali. Ao mesmo tempo, no que o Haddad aposta? Então, isso não é o gasto descontrolado, não é a mudança bruta nos juros também não, pelo contrário, ele foi uma voz que buscou apaziguar aquela briga totalmente desnecessária e contraproducente que o Lula teve com o Banco Central, com o Roberto Campos Neto. O Haddad, pelo contrário, buscou apaziguar as relações. Qual o caminho do crescimento? 1, mostrar a credibilidade do ajuste fiscal. 2, melhoras regulatórias, por exemplo, a reforma tributária, outra grande bandeira dele. Simplificar os impostos desse país, que vai trazer ganho para todo o sistema econômico ao diminuir o custo do Brasil. Atraindo, portanto, também mais investimentos. Esse é o Haddad. Infelizmente, ele não está sozinho no governo. Claro, Simone Tebet e o Alckmin têm uma visão bastante alinhada a ele. Mas ele não está sozinho. Tem uma outra ala, uma ala que está preparada e quer tomar o lugar do Haddad no governo. Ela é representada por Gleisi Hoffmann, que não está no governo, na verdade, ela é presidente do PT, mas é uma voz muito influente, está toda hora na mídia, inclusive. Pelo Aloysio Mercadante, que está na presidência do BNDES, e que tem a visão oposta. Tem a visão de que o governo deve gastar o quanto puder, que isso geraria economia, faria crescer a economia e arrecadar mais, então o problema fiscal nem existe, é só gastar que eles resolvem. Que o governo deve controlar os preços, no caso, ou pelo combustível, ou já entrando com os 2 pés na Petrobras, ou a desoneração, ou já entrando com os 2 pés na Petrobras para baixar o preço na mar, como a Dilma fez, né? Não duvido que pense a mesma coisa da energia elétrica. E, por fim, política de crédito barato, seja por meio dos próprios bancos públicos. Vamos ver o que o Mercadante apronta no BNDES, seja na política do próprio Banco Central. E aí tem a surpresa. Gleisi e o Mercadante não estão sozinhos. O Lula, na verdade, ao longo da sua carreira e da sua presidência, ele sempre demonstrou que ele nunca colocou o Mercadante numa posição de destaque, assim, né? Mas agora chegou um nome novo para essa ala, que alguns chamam de política ou ideológica, e que traz peso para ela. Traz uma credibilidade que ela não deveria ter. É o André Lara Rezende. Sim, um economista que foi um dos pais do Plano Real, que agora, na prática, mais ou menos, não chegou a ser com essas palavras, é claro, mas mais ou menos diz que não precisava de Plano Real. Que a emissão de moeda e que, portanto, taxas de juros que você pode chutar lá para baixo, de que isso não causa inflação. Essa é a teoria que ele está defendendo hoje em dia. A gente tem um exemplo da Turquia, que recentemente manteve taxas de juros muito baixas, está com uma inflação de 90% ao ano. Eu não sei como é que o André Lara Rezende e outros que defendem a teoria dele explicam isso. Mas o fato é que ele tem defendido de forma sistemática e consistente isso. Pode baixar os juros, inflação não tem nada a ver com isso. Ele é o nome de um possível novo presidente do Banco Central. E se ele, com essas ideias, chegar lá e tiver a coragem de colocar em prática tudo o que ele está falando, que uma coisa é propor ideias na discussão teórica, né? Aí é fácil propor um radicalismo. Outra hora é estar com o poder de decisão na mão e dizer, não, é esse radicalismo mesmo que eu vou fazer, vamos embora. Se ele fizer isso, pode botar tudo a perder. Esse é o conflito que está dado no governo. O que vai decidir ele? Bom, o Haddad me parece que está, por enquanto, está acima, né? Veja, tanto o Haddad quanto o Gleisi foram 2 nomes que estiveram junto do Lula o tempo inteiro, hein? Isso é importantíssimo para a posição que eles ocupam, né? Mesmo na prisão, quando muita gente queria abandonar o Lula e achava que não, a esquerda tem que ir por outros caminhos, o PT precisa de outras lideranças. Aliás, isso é o que eu, Joel, penso também, deveria se libertar da liderança de um nome só. Mas enfim, eles não. Tanto o Haddad quanto a Gleisi apostaram, não, é Lula, Lula, Lula.
No momento que parecia tudo perdido. Goste ou não dele, o Lula deu a volta por cima. Saiu da prisão, deixou de ser ficha suja, se reelegeu presidente da República. Saiu de onde há de mais baixo para o mais alto. Todo mundo que estava com ele no momento mais baixo, agora tem bastante credibilidade junto dele. Por isso que o conflito dos dois é um grau similar ali de legitimidade. Mas claro que o Haddad tem a posição de tomada de decisão mais importante e que me parece que nesse conflito dos combustíveis ele levou a melhor. A Gleisi queria estender pelo menos até abril o preço da gasolina, a desoneração da gasolina, porque em abril a Petrobras vai poder decidir se muda ou não muda a sua política de preços, né? Conseguiram tirar antes, a desoneração caiu antes. Isso vai fazer bem para as contas públicas e é um sinal de que o Haddad está, por enquanto, fortalecido no governo. Mas eu não tenho ilusões, acho que ninguém tem ilusões de que isso é para sempre, né? O Lula, uma hora pode ir para um lado, outra hora pode ir para o outro. E o Haddad tem um grande teste. Ele vai ter que... O Brasil vai ter que ter resultados. Neste ano agora de 23, a gente já vislumbra uma desaceleração. O governo pode se safar culpando o Banco Central, desde que não carregue muito nas críticas, porque daí para o presidente do Banco Central continuar ali, manter a política de juros, quem sabe dá para culpar, mas tá bom, passou esse ano, e aí? Se a economia não estiver crescendo, se o desemprego não estiver melhorando, se a inflação não estiver se controlando, se não houver uma perspectiva de baixar os juros, fica difícil para a ala econômica do governo se sustentar perante o Lula, porque daí a popularidade começa a sofrer mais, as pessoas vão começar a ficar impacientes, a desculpa de que foi tudo culpa do Roberto Campos Neto não vai mais colar. Então, o Haddad, por enquanto, está por cima. Mas o tempo está contra ele. Ele vai precisar mostrar resultados. Infelizmente, esses resultados não dependem só dele ou só do governo Lula. São flutuações aí que o mundo inteiro passa. Na política tem muito de habilidade, mas também tem muito de fortuna, sorte. Lembram quando o Temer mudou a política de preço da Petrobras, usando o preço de mercado? Olha que azar que ele teve. Logo na sequência, o preço do petróleo internacional começou a subir brutalmente. Ali estava selado, foi a greve dos caminhoneiros e tudo que se seguiu depois. Conjunções que ninguém controla. Infelizmente. Mas também, necessariamente, é disso que estamos dependendo. É isso aí.